Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos, Pai. E queremos que esse tempo, em primeiro lugar, seja agradável aos teus olhos, Pai. E seja para te agradar, para te louvar e para agradecer as bênçãos que temos recebido do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Abençoa-nos. Nós precisamos disso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar de se inscrever, de compartilhar, para que a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas, possa abençoar muitas pessoas. Nós estamos estudando a Bíblia, uma visão panorâmica. Fizemos todo o Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento, já fizemos os Evangelhos, Atos, que foi a história do crescimento da igreja, e estamos nas cartas de Paulo. Já fizemos as cartas às igrejas e estamos agora nas cartas pastorais. São 3 cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito. Jovens pastores que Paulo está instruindo. Então, vamos ver primeiro a carta de Paulo a Timóteo. Essa carta pastoral de um jovem que Paulo encontra na primeira viagem. Ele era filho de pai grego, Timóteo, filho de pai grego, e a mãe dele e a avó Eunice e Loide, crentes fervorosas. Paulo diz assim: filho amado, cooperador no evangelho. Paulo o circuncidou por causa dos judaizantes, por causa dos judeus. Ele foi circuncidado jovem já, não quando ele era nenê. Foi companheiro de Paulo na segunda viagem, Atos 16, Atos 17, Romanos 16, Paulo vai dizer dele. Ele permaneceu em Bereia, quando Paulo teve que fugir, Atos 17. Ele se encontra com Paulo em Corinto, Atos 18. Foi enviado à Macedônia, Atos 19. A Corinto, 1 Coríntios 16, está com Paulo na terceira viagem missionária, Atos 20, na prisão em Roma, nas cartas que ele escreve em Roma, ele fala de Timóteo, e em 2 Coríntios ele fala, ficou encarregado de cuidar da igreja de Éfeso. A tradição, que não está na Bíblia isso, diz que ele foi primeiro bispo de Éfeso e morreu martirizado quando João estava exilado na ilha de Patmos. A carta, ele começa sempre na saudação, então ele diz: Paulo a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz. Ele sempre usa graça e paz. Aqui com Timóteo, ele põe misericórdia. O jovem que ia ficar, ele ia cuidar da igreja de Éfeso. E ele então diz assim, na carta, nós vamos agora acompanhar a carta. Indo para a Macedônia, te roguei permanecer em Éfeso, para admoestar certas pessoas. Estava acontecendo problema, a igreja nascente, porque para que aquelas pessoas não ensinem outra doutrina, nem fábulas e genealogias sem fim. São as heresias que iam chegando com o evangelho. Ele diz, isso só promove discussão, não serviço a Deus. Então ele ia sendo prevenido que era uma igreja com muitos problemas. E ele diz assim, essa administração, Timóteo, visa ao amor, administrar com amor, coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Mas a verdade, ele disse assim, algumas pessoas perderam-se em loquacidade frívola e se passam por mestres da lei, as confusões que o inimigo traz para dentro das igrejas. E ele diz assim, sabemos que a lei é justa, mas quando utilizada de modo legítimo. E Paulo continua a carta, né? Sou grato a Deus que me considerou fiel para o ministério. Eu, no outro tempo, blasfemo, perseguidor,
terrorista contra a igreja, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. E para quê? Fui escolhido, fui chamado para que em mim, Paulo, se evidenciasse a completa longanimidade de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Honra e glória ao Rei eterno e imortal, pelos séculos dos séculos. Paulo vai escrevendo a carta e ele começa a louvar, a adorar esse Deus que o tirou de perseguição para ser perseguido, para levar a mensagem de salvação aos judeus e aos gentios. E ele diz: combate o bom combate, Timóteo, firmado nas profecias que você recebeu, quando você foi chamado por Deus também. No capítulo 2, Paulo continua: antes de tudo, exorto que se pratique sempre a oração por todos os homens, pelos reis e pelas autoridades, para nós vivermos vida tranquila. Então, uma igreja de Éfeso chamada a oração por todos os homens. Deus quer que sejam salvos todos e conheçam a verdade. Que conheçam que há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, homem. E ele então diz sobre como proceder convenientemente no culto público. Que os varões orem, os homens orem, levantem mãos santas, sem ira e sem animosidade. E as mulheres? Ele fala que sejam modestas, de bom senso e preservadas na missão delas, que é a missão de serem mães. Permaneçam em fé, amor e santificação. O padrão cristão é alto. Viver em fé, em amor e santificação. No capítulo 3, ele vai falar sobre a qualificação dos bispos e diáconos, que seriam os líderes que iam ajudar Timóteo a tomar conta da igreja. Bispos e diáconos. Hoje seria pastores, presbíteros. Ele fala: é excelente obra querer servir na igreja, servir a Deus na igreja, mas é necessário que sejam irrepreensíveis, esposo de uma só mulher, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. E tem mais qualidades ainda que estão na carta aí de Paulo para Timóteo. Não dado ao vinho, não violento e não avarento, que governe bem a sua casa e crie seus filhos na disciplina, com todo respeito. Não seja neófito, um convertido recente, né? Tenha bom testemunho dos de fora também. São algumas das características daquele que queria ajudar Timóteo na liderança da igreja em Éfeso. Os diáconos, que nós já estudamos lá em Atos, os diáconos, e o que fazem até hoje nas igrejas evangélicas. Mas deviam também ser respeitáveis, de uma só palavra, não ganancioso, homens de fé, consciência limpa, experimentados, irrepreensíveis, e que governe bem a sua casa. É uma coisa maravilhosa ajudar na igreja, mas é exigido que tenha bom testemunho. Aí Paulo diz: eu espero ir ver você em breve, mas se eu tardar, vai procedendo como se deve na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Ela é coluna e baluarte da verdade. Eu falo que a igreja é a agência do reino, é a que prega o reino. Então, precisa ser cuidada, precisa ser trabalhada com muita fé, com muita disposição. E ele termina esse capítulo com um hino que os estudiosos acham que eles cantavam. Ele exalta o Cristo encarnado, o Cristo que veio, e o Senhor exaltado. E ele, então, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito,
contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Nós cantamos os corinhos com esses versos aí, quando Paulo reconhece Jesus, o nosso Salvador, crido no mundo e recebido na glória agora. No capítulo 4, Paulo vai falar da apostasia dos últimos tempos. Quando vai aparecer na igreja, obediência a espíritos enganadores, ensinos de demônios, hipocrisia, mentiras, consciência cauterizada, proibições. Aparece aí a proibição de casamento e proibição de alimentos. Isso eram as heresias que vinham penetrando na igreja. E Paulo diz assim, tudo que Deus criou é bom, quando é santificado pela palavra e pela oração. E então faz uma exortação à fidelidade e à diligência no ministério. O ministro fiel e diligente, trabalhador. Ele diz assim serás bom ministro, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. A piedade para tudo é proveitosa. Ele fala, é bom fazer exercício físico, mas a piedade é necessária. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não seja negligente. Use o dom que há em ti e seu progresso será manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Pois se você estudar, se você for fiel, você vai melhorar e os outros vão perceber isso. Esse cuidado que você tem com você e com a doutrina. No capítulo 5, ele vai falar sobre os deveres dos pastores para com as várias classes de pessoas. Na igreja tem pessoas de todas as idades. E ele diz assim, ao idoso, trata como se fosse seu pai, com respeito e amor. Aos moços, os jovens, trata como se fossem irmãos. As mulheres idosas, trata como se fossem mães. As moças, como irmãs, com toda a pureza. E as viúvas, é muito interessante tudo que ele fala, prescreve para as viúvas. Eu coloquei só alguma coisa, porque aqui é panorâmico, é por cima, né? As viúvas, se ela não tem filho ou neto ou alguém que possa cuidar dela, que mulher piedosa, que tinha 60 anos ou mais, que tenha boas obras. Então, se a família tiver condições, não é para sobrecarregar a igreja. Mas ele fala, rejeita a viúva que tenha menos de 60 anos, porque algumas vão querer casar e elas têm condições também de se sustentar. E rejeita aquelas que são ociosas, vivem de casa em casa, são tagarelas. Tem família? A família deve socorrer a viúva, não sobrecarregar a igreja. Ele volta ao assunto dos presbíteros. Os presbíteros, os que trabalham bem, devem receber dobrados honorários. Ele deve ser honrado também, o presbítero, porque ele vai fazer parte do ensino da igreja. Quando o presbítero for denunciado, ele só aceite a denúncia com 2 ou 3 testemunhas. Se é um irmão pecador, repreende-o na presença de todos, para que a igreja veja que há um zelo, que há uma disciplina para todos. Nada faça com parcialidade. Não imponha as mãos em ninguém precipitadamente. Veja bem, ore, analise aqueles que estão querendo ajudar você no ministério. Conserva-te a ti mesmo puro. Bebe um pouco de vinho. É bom para o seu estômago. Eles acham que Timóteo tinha algum problema de saúde. Então ele manda que ponha água no vinho, mas também não tome só água, tome vinho também. E ele fala, os pecados e as boas obras acabam se manifestando. Quando a gente peca, e aparece
mas as boas obras também são reconhecidas na igreja. No capítulo 6, que é o último capítulo da carta de Paulo a Timóteo, dos senhores e servos. Servos, honrem seus senhores. Naquele tempo, a escravidão era normal. Então, há essa interligação agora, servos e senhores, os dois salvos, irmãos em Cristo. Fala também sobre os falsos mestres e os perigos das riquezas. Dos falsos mestres que iam aparecer na igreja e que aparece até hoje. Um entendimento falso, se consideram sábios, a comunhão deles é falsa, ali a inveja, a briga e as suspeitas. É o que o inimigo usa, o que o inimigo traz para dentro da igreja. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Nada trouxemos para o mundo, viemos sem roupa para o mundo e nada levaremos do mundo. Tendo sustento, olha o padrão que Paulo põe. Tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Numa carta ele fala, eu aprendi a viver contente, com o necessário. Ele diz assim, que os que querem ficar ricos caem em muitas tentações. Ele especifica lá na carta quais são as tentações. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E a carta, ele termina um apelo, mais uma vez, para Timóteo. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Guardes o mandato imaculado e irrepreensível de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mandato que há de ser revelado pelo soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus que possui a imortalidade, habita numa luz inacessível e que homem algum jamais viu, mas que nós vamos ver no céu. Jesus foi preparar lugar para aqueles que o recebem como Salvador. E acerca dos ricos, um recado especial. Exorta os ricos que não sejam orgulhosos, que depositem a sua esperança em Deus e não nas riquezas. Pratiquem o bem, façam boas obras, sejam generosos, prontos a repartir. Acumulem tesouros no céu, para se apoderarem da vida eterna. E tu, Timóteo, guarda o que te foi ensinado, evitando falatórios inúteis. A graça seja com você. É o pai na fé, dando aquela carta que ficou, nós estamos lendo e as igrejas acompanham essas instruções que Paulo deixou para a igreja de Éfeso, para o pastor Timóteo, que era um jovem que dedicou a vida e morreu por Jesus. Nós precisamos ler as cartas, desafiar, ler da carta, uma carta todinha, ver quanto ensinamento, quanto consolo e quanta instrução tem para nós nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe.